Impressão 3D ainda vale a pena em 2026 ou já ficou tarde demais? Essa é uma pergunta que eu recebo praticamente toda semana, né? Se ainda vale a pena, qual que são as estratégias, como que a gente faz para poder investir em 3D. Então já pensei em fazer um vídeo pensando em 2026, a gente analisando o cenário, tanto economicamente como na parte de vendas, para vocês entenderem se faz sentido ou não investir de acordo com a tua realidade. A resposta curta é sim, vale a pena, mas a gente vai explorar agora essa resposta, abrindo os pontos ali para vocês conseguirem entender quais são os principais pontos e analisar também se vale a pena, se vai encaixar na tua realidade, se vai conseguir. Mas já aqui adiantando e fazendo um link com o nosso vídeo anterior, já digo, não é dinheiro fácil, não é só comprar a impressora e botar para imprimir, e não é só preço baixo. Exige um estudo de mercado, exige uma dedicação, assim como qualquer outro negócio. Se a gente não se esforçar e entrar de cabeça, não vai dar certo. Então se tu quer saber qual é o erro de quem desiste, quais são os custos reais e o que realmente faz alguém se destacar, pensando já em 2026, fica até o final do vídeo que a gente vai abordar esses temas aí. Bom, então o cenário da impressão 3D para 2026. O mercado cresceu muito nos últimos anos, mais gente entrou no 3D, mais impressoras boas ficaram acessíveis no mercado e o nível médio de qualidade dessas impressoras e do resultado final da impressão também subiu bastante, o que torna o mercado mais competitivo. E aqui um ponto que é importante frisar, o mercado não está saturado de bons profissionais. Ele tá cheio de gente fazendo mal feito. E isso como qualquer área. Eu gosto sempre de citar a área da tatuagem, por exemplo, que eu acompanho de perto há alguns anos, e também é uma área que vem crescendo muito nos últimos anos, e também tem muitos profissionais horríveis, mas quem se destaca, quem entrega qualidade, quem estuda, quem se dedica, tende a ter um sucesso maior no seu trabalho. E assim no 3D também, se dedicar, se estudar, se aperfeiçoar as técnicas, ter um bom atendimento com o cliente, a gente tende a se destacar no mercado, mesmo tendo outras pessoas. Então vamos entrar no ponto mais de custo, que eu acho que é o que a maioria quer entender, quer ver se vale a pena, se vai conseguir encaixar nisso, tá? Já adianto que não é uma coisa tão barata, mesmo estando um pouco mais acessível hoje, mas olhando pro combo inteiro das coisas, não é uma coisa tão barata assim. Então exige um planejamento, não é só ir lá e botar o dinheiro em cima, até porque se tiver pensando num retorno financeiro, a gente precisa ter uma ideia mais estruturada assim. Quanto custa começar na impressão 3D pensando para 2026? Valores médios, mais ou menos aqui do Brasil, as impressoras de início, que a gente vai ter ali uma Ender, uma Anycube, uma Creality, tem umas impressoras um pouco mais custo-benefício, elas vão estar ali na média de R$ 3.500, R$ 4.500. Ali já começa o valor de entrada. Menos que isso é difícil. Pode ser que tenha alguma promoção, alguma coisa assim, mas esse é um valor médio das impressoras de entrada que a gente vai ter no mercado. Já as impressoras mais robustas e intermediárias, que é o que a gente vai entrar aqui, né, nas iniciais e nas intermediárias, não vou entrar no mérito ali das impressoras que custam 15, 20, 30 mil reais. Eu acho que isso para quem tá começando não é tão necessário, e a maioria nem tá pensando tão alto assim nesse primeiro momento, né? A gente geralmente começa de baixo e vai subindo os degraus. Então, as intermediárias ali, elas giram ali em torno de 5 mil até uns 7 mil reais, que daí a gente tem as impressoras da Bambu Lab, que acredito eu que nessa faixa de preço ali sejam as que entregam uma qualidade melhor, nessa faixa ali de 5 até uns 7 mil reais. A gente já tem algumas impressoras que vão entregar uma qualidade muito boa, inclusive fazendo impressão colorida também e tal, que foi uma coisa que eu levei bastante em consideração quando eu fui pesquisar para eu começar o meu negócio. O meu dinheiro era extremamente apertado, queria gastar o menos possível, mas também queria ter uma qualidade. Então o que eu decidi no primeiro momento foi comprar a Bambu Lab A1, que era uma impressora que entregava qualidade, uma impressão relativamente rápida. Se for ver, a impressão 3D ainda é demorada, né? A gente tem, você vai fazer um trabalho mais detalhado, às vezes demora 12, 24, às vezes 48 horas, mas é o que a gente paga aqui para ter uma impressão boa, né? E aqui também não é só o custo da impressora, a gente tem o custo do material, e o material, vamos combinar, né, que ainda tem um custo bem elevado. A gente tem alguns filamentos no mercado que tem um preço mais em conta, mas a média ali dos filamentos tá em torno de 90 até uns 120 os filamentos de PLA padrão. PLA é o que a galera mais usa, né? Claro, a gente vai ter PETG, ABS, filamento com nylon, tipo assim, uma infinidade de filamentos, mas vamos focar aqui no PLA, que é o principal, é o que a galera mais utiliza, ele é o mais... Bom, é o que a galera mais utiliza. Então, acho que
dá pra trabalhar com essa média aí. Geralmente pagando em torno de R$100, vai ter algumas marcas que vão ser um pouco mais baratas, outras marcas que vão ser um pouco mais caras, os próprios da Bambu Lab acabam sendo um pouco mais caros aqui pra nós, mas é nessa média aí. E aí pensando se vai ter uma produção, geralmente tu vai usar o quê? Dependendo da tua quantidade de impressão por mês, vai chegar a usar ali 3, 4, 5 quilos por mês, e aí já vai R$500. Quem tem mais impressoras vai imprimir mais, às vezes chega a usar 10 quilos por mês, mais, é um valor a se considerar, então fica ligado, porque é um custo que às vezes a gente não acha que vai ser tão alto. E aí também entra, às vezes, impressão que vai falhar, impressão de teste também, que é importante, eu gosto de fazer também, configuração no fatiador, isso tudo vai influenciar no gasto do teu filamento, então tem que ficar ligado nisso. Outro custo que a gente tem que ficar esperto é com as ferramentas e materiais de acabamento. E aí vai entrar alicate, lixa, primer, verniz, tinta, isso para quem for dar um acabamento mais detalhado. O alicate eu acho que é inevitável, a gente vai precisar de um alicate, daqui a pouco vai precisar de um soprador térmico, daqui a pouco vai precisar de um estilete para poder limpar as rebarbas. Então assim, existem uma lista gigante de materiais, e ali a gente já pode arredondar mais ou menos ali, se for precisar de uma mesa também, estante, prateleira, a gente já arredonda, aí no geral vai praticamente uns R$1.000 de material. Claro, não é igual o filamento que a gente vai ter que ficar comprando todo mês, mas são materiais que a gente vai ter que comprar inevitavelmente. E aí a gente ainda tem os custos invisíveis, que a gente tem que ficar ligado, que às vezes a galera não considera, que é o custo de manutenção, que ele é extremamente importante, é o custo de energia elétrica, que a gente tem que ficar ligado. E aí no custo de energia elétrica eu tenho uma planilha aqui num vídeo ensinando a fazer o cálculo. Também tem a opção daquelas tomadas inteligentes. Eu confesso que eu não comprei, eu acho que é um gasto desnecessário, sendo que eu tenho como calcular esse valor, mas fica a critério de vocês, não é uma coisa tão cara assim. A gente tem alguns modelos de tomada inteligente mais baratos, ali em torno de 30, 40, 50 reais, e alguns modelos mais caros que vai até 100, cento e poucos reais. Também é uma coisa que vai comprar uma vez e vai durar bastante tempo, então fica a teu critério se quiser investir nesse tipo de coisa também. Além disso, a gente ainda tem nos custos invisíveis, né, que a gente estava falando, a questão dos testes. Tudo isso vai ser um filamento que a gente vai estar jogando fora, entre muitas aspas, né, porque o teste nunca é jogar fora, a gente vai estar testando qual que é a melhor configuração, velocidade, parede, preenchimento, tudo isso é fundamental pra gente ver se a peça vai ficar mais resistente, se vai imprimir melhor. Às vezes uma configuração ou outra também pode interferir no nosso tempo de impressão, que isso a gente sabe, né, quando a gente trabalha com encomenda, o tempo de impressão, ele é fundamental, é muito importante, muita gente não se atenta nisso, e é uma coisa que eu, nos últimos vídeos, teve uma galera que era cliente que comentou também, e aí o pessoal não presta atenção. Clientes reclamando, porque eu peço orçamento, o pessoal demora, não entrega no prazo, manda depois. Então isso é uma coisa que tem que ficar ligado, que eu também já comentei em outro vídeo, que é por isso que eu não gosto de vender em Shopee e Mercado Livre, por exemplo, porque eles têm uma exigência de envio muito rápida. E como aqui no ateliê a gente faz a maioria dos trabalhos personalizados, pintado à mão, eu prefiro vender na plataforma Elo7. Ela tem um alcance menor, a gente tem um volume menor de vendas, mas tem um valor agregado maior, porque é um site que vende produtos artesanais, o pessoal que está indo comprar já sabe que é uma peça que é mais detalhada, que é pintado à mão, então eles estão às vezes dispostos a pagar um pouco mais e dispostos a esperar um pouco mais. Tem peças aqui que às vezes eu peço pro cliente 7, 10, 15 dias úteis para poder fazer ela com calma e entregar um trabalho de qualidade. Então isso é fundamental, de ver quanto tempo demora para fazer essa peça, para não prometer prazos irreais pro cliente, porque se a gente fizer um trabalho de qualidade, o cliente vai comprar de novo. Isso é fundamental, a gente quer que o cliente compre de novo da gente. E aí, entrando nisso, a gente tem o pós-venda. O pós-venda, ele é fundamental, e isso, às vezes, o pessoal acaba pecando, porque a gente tem que manter o contato com o cliente. Pô, e aí, me manda uma foto, o que tu achou? Gostou? Me mostra aí como é que ficou e tal. Pede um feedback pra ele, isso é fundamental, a gente ter esse contato mais próximo com o cliente. Por isso que é fundamental a gente ser um pouco mais ativo nas redes sociais e ter esse contato mais próximo com o cliente. Por mais que às vezes possa ser um pouco chato, a gente tá ali focado, pintando, imprimindo, fazendo as peças, afinal de contas é o cliente que vai estar botando o pão na nossa mesa. Então a gente tem que ter essa conversa, esse contato próximo com o cliente. E aí aqui o grande diferencial para se destacar em 2026. Não é só imprimir. Muita gente acha que é simples, que é ligar a impressora, botar ali para imprimir que ela vai fazer tudo sozinho. Gente, a impressão 3D, ela exige estudo no fatiador. Tem muitas configurações de fatiador. Eu vejo inúmeras pessoas falando que a peça tá caindo. Às vezes a peça tá caindo, não é problema na tua mesa. É só diminuir um pouco a velocidade. O pessoal quer botar velocidade muito alta para imprimir mais rápido. Aí fica às vezes uma peça feia ou uma peça que cai da mesa. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter persistência e a gente não pode desistir. Assim como qualquer negócio, eu acho que vale a pena insistir. Só que daí tem aquele limiar.
até que ponto eu tô insistindo demais e sendo trouxa, ou eu vou insistir mais um pouquinho pra ver se vai dar certo? Quando eu comecei na impressão 3D, eu tinha dado esse tempo pra mim de 1 ano, mais ou menos. Eu falei, ó, eu vou insistir 1 ano, isso eu prometi pra mim mesmo. Se não der certo, eu vou desistir e vou fazer alguma outra coisa. Deu certo, nesses 6 meses a gente já tá com um negócio funcionando bem, uma quantidade de clientes ok, os vídeos estão performando bem, mas eu tinha esse planejamento de 1 ano. Então é interessante, né, que a gente ter esse planejamento antes de começar de ver, ó, esse tempo aqui a gente vai estudar, vou fazer isso aqui, ficar ligado. Além disso, para ter sucesso, a gente precisa escolher corretamente o material. Filamentos brasileiros a gente tá melhorando bastante, a gente tem marcas fortes no mercado. Eu ainda não vou falar de marcas agora, porque eu ainda não testei marcas suficiente. Eu quero testar mais marcas de filamento para trazer aqui um feedback para vocês, ver o que dá certo, o que não dá, para tu conseguir adequar de acordo com a tua realidade. Inclusive marcas, se quiserem entrar em contato para mandar produtos, para fazer testes e reviews aqui nos próximos vídeos, pode entrar em contato, o DM tá aberta, valeu? Outra coisa que a gente tem que ficar ligado também é a questão da orientação da peça. É muito importante, às vezes a gente vai imprimir a peça um pouco inclinada, de pé, deitada, vai influenciar. Porque, querendo ou não, por mais que a gente faça a impressão mais detalhada possível, vão ficar linhas de impressão. Então a gente tem que colocar a peça de uma forma melhor possível pra gente conseguir suavizar essas linhas de impressão, não ficar tantas linhas de suporte. Como, por exemplo, se for uma peça comprida, às vezes, se ela couber na mesa, às vezes vale a pena tu imprimir ela de pé do que fazer ela deitada, porque deitada a área de suporte vai ser muito maior, a gente vai ter mais trabalho pra retirar suporte, pra lixar, pra tirar essas marcas. Então tudo isso a gente tem que ir estudando e não adianta, gente, é tentativa e erro. Vai tentar, vai testar, vai ver o que vai dar certo, porque cada filamento tem uma característica diferente. Às vezes filamentos da mesma marca, já teve aqui que eu comprei filamentos, comprei tipo 5 cores da mesma marca. Teve uma cor que simplesmente eu não tava conseguindo imprimir, ela descolava da mesa, eu tive que botar brim, tive que botar uma velocidade bem baixinha, mas os outros estavam saindo bem. Então assim, a gente tem essa diferença entre os filamentos. Se já tem diferença dentro da mesma marca, imagina de uma marca para outra. Por isso que eu digo, é teste, é aprendizado e aí ver o que vai dar certo. E outra coisa que eu sempre recomendo pra gente ter um trabalho destacado é a questão do acabamento. Gente, é fundamental ter um acabamento de qualidade nas peças. Por mais que não vai pintar, bota uma impressão de qualidade, com filamento de qualidade, e se for pintar, trabalha bem na lixa, é uma coisa que é oneroso, às vezes detona as mãos da gente, mas quando a gente vê o resultado final, vale muito a pena. Então, investe nessa questão de lixa, acabamento, passar um primer bonitinho, passar uma pinturinha bonitinha, passar uma camada de verniz que não seja extremamente grossa, para não ficar aquela coisa grosseira. Então tudo isso a gente tem que ter paciência e trabalhar com esmero, com cuidado, porque o cliente sabe notar isso, o cliente consegue ver, ele tem essa percepção de valor de um produto que vai ser mais barato, que ele foi feito de qualquer jeito, e de um produto que vai ser mais caro. Às vezes o mesmo produto, a gente consegue vender o dobro do preço do concorrente, porque a gente fez com mais cuidado, com mais dedicação, e o cliente consegue perceber isso, ele sabe que se ele comprar de ti, vai ficar mais bonito na prateleira dele, vai ficar mais bonito na casa dele. Então eu sempre digo, vale a pena se dedicar para ter um acabamento de qualidade. Não é perda de tempo, a gente vai demorar, às vezes para lixar uma peça vai 2, 3 horas para ficar lixado do jeito perfeito, mas vale muito a pena quando a gente vê o resultado final. Então, não pula essa etapa, é extremamente importante. Só é um pouquinho chatinha. Fazer o quê? E aí aqui a pergunta que fica pro final. O mercado tá saturado? Na minha opinião, não tá saturado de pessoas que fazem um bom trabalho. A gente vê inúmeros profissionais que não fazem um trabalho de qualidade, mas a gente tem também vários profissionais que fazem um trabalho bom e é nesses que a gente tem que se inspirar. Eu tenho vários artistas que eu me inspiro, seja na pintura, seja no acabamento, seja de como eles tratam os clientes ou os seguidores deles. É imprescindível a gente ter essa qualidade, tanto no acabamento das peças, como a gente vai tratar os nossos clientes. Com certeza, se tu fizer um trabalho bem feito, vai ter o reconhecimento. E aí aqui o recado final do vídeo. A impressão 3D para 2026 vale para quem? Vamos lá. Ela vale a pena para quem gosta de aprender constantemente, para quem tem paciência de errar e corrigir o erro, para quem quer investir em material de qualidade, para quem se preocupa com o acabamento das peças e quem quer se destacar no resultado final. Já não vai valer a pena se tu quer o retorno imediato, que isso é uma coisa que a gente já falou, é uma coisa que leva tempo, claro, daqui a pouco se conseguir uns clientes, pode conseguir no começo, mas não vai enriquecer da noite pro dia, não vai ganhar rios de dinheiro, então não espere retorno imediato, assim como qualquer negócio, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ir dando o passo conforme o tamanho da perna. Pra quem não quer estudar, não vale a pena. Quem acha que é só ir ali, ligar, gente, tem que ler, tem que se dedicar, tem que ver review, tem que ir atrás.
Não adianta. Assim como qualquer coisa na vida. Se a gente quer ser uma pessoa medíocre, mediana, a gente só vai fazer o mínimo. Mas se a gente quer ser bom, a gente vai estudar, a gente vai atrás. Então, concluindo o nosso vídeo aqui, sim, vale a pena investir em impressão 3D em 2026. Mas só se tratar isso como um trabalho bem feito e não como um atalho para ganhar uma renda extra, ok? Então, qualidade, estudo e capricho sempre vão ter espaço no mercado de trabalho. E, gente, o vídeo ficou mais longo do que eu imaginei, então assim, se curtiu esse vídeo aqui, deixa um likezinho pra nós aqui, compartilha com aquele amigo, com aquela amiga. Mais uma vez eu gostaria de agradecer, os nossos vídeos estão performando muito bem, fechando 2025 da melhor forma possível, então muito obrigado. E é isso, galera, espero que tenham gostado, valeu, tamo junto, é nóis!